João. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Vamos ficar em pé para a gente fazer essa leitura juntos, todos juntos, em uma só voz. Leia os 4 primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos fazer essa leitura? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a vossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Que a Tua obra, que o Teu Espírito Santo venha falar com os nossos corações e que venhamos discernir as verdades bíblicas para nossas vidas, ó Pai. Assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. Provavelmente aqui, quando João escreveu a sua carta, já não tinha nenhum dos apóstolos vivos. João, ele foi o último dos apóstolos. Ele, ainda em vida, ele escreveu essa carta de 1 João para combater e para reavivar e reanimar a alma e a vida daqueles que estavam crescendo, uma igreja que estava ali sendo fundada, que estava criando sua identidade, que estava começando a ter os seus ensinos propagados, pessoas sendo alcançadas por esse evangelho poderoso. E João, ele escreve essa carta, pelo menos dando 3 sinais de um verdadeiro conhecimento a respeito de Deus. Ele queria trazer ali para os seus leitores aquele fervor e trazer à sua mente aquilo que estava em seu coração e que eles tinham crido. Então João vai falando da justiça da vida reta, uma vida justa, que fomos justificados. E ele vai falando bem amoroso: filhinhos, lembrai dos filhinhos. Ele constantemente vai falando assim, porque ele quer ali falar o coração, ele quer ali atingir o coração dos seus leitores. Ele vai falando do amor fraternal como identidade, como sinal de um cristão que conhece o verdadeiro Deus, que busca o verdadeiro Deus. Então, é a justiça da vida reta, o amor fraternal, como também a fé no Senhor Jesus como Deus encarnado. Porque ele também ali está combatendo muitas heresias que estavam surgindo ali a respeito de Cristo. O cristianismo, para se firmar, ele passou por várias e várias tribulações e também de vários outros ensinamentos que não eram bíblicos nem cristãos. Por quê? Porque logo ali no início se pensava que o cristianismo era uma vertente do judaísmo.
Então, como tinham os fariseus, os saduceus e os escribas, assim teria também os cristãos. Então, os cristãos, eles precisavam praticar a circuncisão e outros rituais ali da lei para que eles pudessem ali se credenciar como cristãos. Então, Paulo veio combatendo muito isso e os apóstolos a respeito dessas doutrinas que eram impostas e que não eram verdadeiras, porque Cristo, ele veio e ele não veio para ser mais uma vertente do judaísmo, mas ele veio ser aquilo que o Antigo Testamento falava ao seu respeito, o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus para salvar o mundo. Então, Cristo, ele era, o Antigo Testamento era a sombra daquilo que foi revelado em Cristo Jesus. Então, Cristo era a perfeita revelação, era o ápice de toda a obra de Deus para a salvação da humanidade. Então, só Cristo era suficiente, só a graça de Deus era suficiente para alcançar e transformar um verdadeiro cristão. Então, o verdadeiro cristão, ele era justificado e vivia uma vida reta, como também, através do amor fraternal, se conhecia que ele amava a Deus. É impossível odiar o irmão e não amar, e dizer que ama a Deus. Então, ele vem falando desse amor fraternal como marca de um cristão, como também a fé no Senhor Jesus, como Deus encarnado, porque também algumas vertentes falavam que não, Jesus não era Deus. Como é que Deus vai ser encarnado? Não, ele era só espírito, era um holograma, e quem via só um espírito vagando, ele não tinha corpo, ou ele tinha corpo e não era Deus. Então essa era uma confusão ali na igreja, e João, de certa forma, ele vai escrevendo para ir combatendo essas heresias e esses falsos profetas, esses falsos mestres que se infiltravam no meio da igreja e que não eram discípulos dos apóstolos, não tinham vivenciado com os apóstolos, não eram alunos dos apóstolos, vamos assim dizer. Então, se nós chegarmos aqui em Petrolina e formos aí na praça, em qualquer lugar, e perguntarmos o que é o cristianismo para você. O Obama, quando estava em campanha para sua reeleição, ele chegou em uma igreja anglicana, em um púlpito, para fazer uma campanha, um discurso para aquela igreja, e ele abriu a Bíblia e leu ali a Abraão, e ele disse: hoje em Nova York, se um pai subir em um dos seus prédios e ali pegar uma faca e querer matar o seu filho, ele vai chegar ali, o FBI vai chegar tudo e vai ali impedir que ele mate o seu filho. Então, ele foi dizendo, a Bíblia que era na época de Abraão não pode ser válida para os dias de hoje. Ele dentro de uma igreja, ele diz: e se assim fosse esse mandamento de sacrificar o seu filho, e se a Bíblia tivesse certa, em qual vertente do cristianismo iríamos crer nos Estados Unidos? E aí saiu citando vários teólogos americanos e dizer: é a vertente da teologia de fulano, de cicrano, de tal, e ele saiu citando ali os nomes dos teólogos americanos e disse: nós não somos mais uma nação cristã. Nós somos uma nação de muçulmanos, uma nação de hindus, uma nação cristã. Se expulsássemos todos os muçulmanos, hindus e outras religiões dos Estados Unidos, qual cristianismo iria nos ensinar na escola? Né? Ele estava querendo mostrar o quanto está fragmentado e quanto o cristianismo não é mais uma verdade absoluta. Enquanto se pulverizou, enquanto os americanos não são mais uma nação cristã. Então, se nós perguntarmos, algumas pessoas vão dizer que o cristianismo é apenas uma forma de pensamento, é uma ideia, são valores, são coisas que as pessoas seguem e acreditam nisso, mas eu acredito e penso de forma diferente. É uma organização religiosa,
como os umbandas, como os espiritismos, catolicismo, e não passa de simplesmente um CNPJ, que ali se diz como cristão a igreja. Outros poderiam dizer aí nas ruas de Petrolina, dizendo assim que e pegar aquele que se decepcionou na igreja, que se sentiu abusado por líderes que são falsos mestres e que querem sugar as ovelhas, vão dizer que é um sistema de repressão. Eu estava lá, meus pais eram de tal igreja e eu não podia usar saia, eu não podia fazer isso, eu não podia fazer isso, e um revoltado e dizer que o cristianismo ele é um sistema de repressão, como também é um verdadeiro engano. É um pilantra que veio falando sobre paz e amor e ali fundou uma religião cristã. Esse um pouco menos, mas quando o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, é o evangelho do Senhor Jesus. É uma verdade absoluta, é uma verdade do próprio Deus, que enviou o seu Filho como prova do seu amor para conosco. Então, por isso, precisamos conhecer cada vez mais Jesus. Precisamos ter essa intimidade com Jesus, ter esse relacionamento com Jesus, para não sermos levados por opiniões públicas, mas de um relacionamento com o próprio Jesus, porque terminamos nos acovardando, terminamos não praticando coisas que são mandamentos do Senhor e deixamos de fazer para não ser ditos como pessoas alienadas, pessoas bestas. Então às vezes negligenciamos até o próprio dízimo, para a gente não ser, para que os meus amigos do trabalho não venham tirar onda comigo, tu vai dar dinheiro para o pastor, e aquilo ali vai entrando na nossa mente e deixamos de cumprir aquilo que Deus dá por causa da repressão que o mundo faz conosco, para não sermos ditos tão radicais assim, né? Não, eu não dou não, é voluntário, é do seu coração, é aquilo que Deus pede. A gente vai relativizando para tentar encaixar o cristianismo nessas opiniões. Mas nós precisamos conhecer cada vez mais Jesus. E João escreve as suas cartas para trazer esse fundamento vivo no nosso coração, de um relacionamento profundo com Jesus. E esse relacionamento profundo com Jesus são as marcas que um cristão deve ter. Então, João tem 3 propósitos, pelo menos, para escrever a sua carta. Lá no versículo 3, ele vai dizer: levar seus ouvintes a ter comunhão com o Pai e com o Filho. Um dos propósitos de João é levar os seus ouvintes a ter esse relacionamento profundo com o Pai. Como também no versículo 4, ele diz também para que a sua alegria seja completa. Então, ter o relacionamento, e esse relacionamento vai trazer uma alegria completa para os nossos corações. Como também lá em 1 João capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer assim, 5:13, ele vai dizer assim: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então, estas coisas, estou errado aqui, perdão, 5:13, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que creem em o nome do Filho de Deus. Então, para que credes que tendes a vida eterna, a essa vida que foi dada por Deus, providenciada por Deus para nossas vidas, então nós precisamos ter uma convicção da nossa vida eterna, da nossa salvação,
que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Jesus não veio para lhe deixar com dúvida ou pensando se você é salvo ou não. Ele veio para que você tenha a vida eterna, e aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém arrebatará da minha mão. Então essa convicção da nossa vida eterna. Então nos dois primeiros versículos do capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, João mostra a identidade de Jesus e o testemunho que ele dá, o testemunho que ele dá, que as pessoas salvas por Jesus dão a respeito da pessoa de Jesus. Então João, ele vai mostrando a identidade de Jesus, e no versículo 3 e 4, o resultado desta comunhão para a vida da igreja. Então aqui, nesses primeiros dois versículos, João vai direto ao ponto central da sua epístola, como a segunda pessoa da Trindade, Jesus, entrou no mundo. Como que é que o Filho de Deus, ele entrou no mundo? Então, Deus, ele não está distante ou despreocupado com o mundo, ou esperando esse mundo ver se vai dar certo ou não. Mas Deus, ele é atuante. Em Noé, Deus desceu para ver como estava a conduta do homem, a iniquidade do homem. Em todo momento, Deus vai intervir na história para que a história dele seja contada. Porque, como eu tenho dito aqui, nós precisamos compreender a história como linear, a história sendo descortinada na nossa vida. A história bíblica, ela não está sendo contada por camadas, como dispensações, mas a história de Deus é uma história certa. É Deus escrevendo, Deus atuando, Deus fazendo com que o homem, ele possa ser salvo por meio da fé. E sempre foi por meio da fé, sempre foi graça, sempre foi por meio de Cristo. Sempre, sempre. Desde a criação até a consumação, sempre é graça, fé e Cristo Jesus. Não existe outro meio, não existe outro caminho. Então João, ele vem deixando isso claro, dizendo o que desde o início Cristo estava com Deus, que esse Cristo é eterno. Então ele estava combatendo assim também, logo de início, aqueles que negavam a humanidade e divindade de Cristo. Ele estava ali combatendo essas pessoas que negavam. Então, duas declarações de João a respeito de Jesus. Ele dá aqui duas declarações a respeito de Jesus, que nós devemos ter essa convicção em nossos corações. E quais são? Primeira, que ele é eterno. Que Jesus, ele é eterno. Então ele vai dizer aqui, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então o que era desde o princípio, então ele é eterno. O que era desde esse princípio, ele não é criado, ele não é um ser que passou a existir, mas ele é um ser eterno, que só Deus tem esse atributo, eternidade. Todas as demais coisas, elas foram criadas, elas foram estabelecidas, elas foram feitas por Deus, mas só Deus, o único Deus, ele tem esse atributo de eternidade. Então, ele não é um ser criado, mas eterno, mesma natureza do Pai. Eternidade só Deus tem. Então, lá no seu evangelho, João vai começar a sua carta também lá, João capítulo 1, versículo de 1 a 3, dizendo isso também, essa verdade. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus não passou a existir a partir do seu nascimento, mas o seu nascimento é o cumprimento das promessas. Mostra o Deus atuante, a missão de Deus, o Deus que revelou em seu Filho o seu plano, para que eu e você pudesse ser salvos por ele. Então, João também dá uma segunda declaração a respeito de Jesus aqui nos primeiros versículos, dois primeiros. No versículo 1, parte B, e no versículo 2.
ele diz assim, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. Então essa vida se manifestou, e ele era ali desde o princípio. Ele deu testemunho a respeito do verbo da vida. Então ele é o verbo. Nada do que se foi feito sem ele. Todas as coisas passaram a existir por meio de Cristo Jesus. Essa vida, meus irmãos, essa vida se manifestou. Ele não é a letra que mata, mas é o que dá vida. Ele nos dá vida. A vida que ele dá, que está aqui, não é a não é a vida vivida, mas é a Zoe, que é a mesma que está lá em Gênesis, do sopro da vida. Então, ele é o fôlego de Deus, ele é o que dá vida, a condição permanente de existir. Ele quem faz com que eu e você tenha condições de vivermos vivos na presença de Deus. Ele é essa vida, eu lhes dou a vida eterna. Então Jesus é aquele que por meio dele nós temos vida diante de Jesus, de Deus. Nós podemos entrar nos santos dos santos e poder ter essa vida. Então como é que João ele chegou a esse conhecimento? Como é que João tinha essa convicção da vida? Como é que João tinha a convicção que ele era eterno? Como é que João tinha a convicção dessas promessas de Deus? E ele escreve com toda a convicção para que nós, juntamente com ele, tenhamos comunhão com o Pai e com o Filho. Então, como é que João chegou a esse conhecimento? Ele vai dizer ainda nos 2 primeiros versículos, pela manifestação do próprio Deus. Ele chegou a esse conhecimento não porque ele era uma pessoa inteligente, não porque ele era uma pessoa capaz, não porque ele era uma pessoa sabida e uma pessoa vivida, mas porque Deus se manifestou, porque Deus se revelou, porque a glória de Deus veio até nós. Se Cristo não tivesse se revelado, se Deus o tempo todo não tivesse feito intervenções divinas na história, nós não poderíamos conhecê-lo, porque o homem é incapaz de buscar a Deus. Então João, ele não chegou a esse conhecimento por sua formação acadêmica. João não chegou a esse conhecimento porque ele tem um cabeção maior do que o outro, é um cearense, me perdoe, aqui se tiver alguém. Não chegou só tem baiano e pernambucano aqui, né? Graças a Deus, então a gente pode falar de cearense. Então, ele não chegou a esse conhecimento porque ele era uma pessoa especial, mas ele chegou porque Deus se manifestou. Ele se manifestou. E ele aqui vai dizendo, ele se manifestou pela manifestação do próprio Deus. Revelou em seu nascimento e na sua ressurreição após a sua morte. Então ele se manifestou não somente por nascer ali de Maria, esse nascimento, uma virgem ficará grávida e dará um filho gerado pelo Espírito Santo, e ele se manifestou, e os anjos deram testemunhos, e toda a terra deu testemunho a respeito do nascimento de Cristo. Não somente isso, mas em sua ressurreição, porque ele não está morto, mas vivo, e ele ressurreto apareceu para os seus discípulos, e passou com os seus discípulos 40 dias e 40 noites, falando a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Então ele não só se manifestou em seu nascimento, mas também ele se manifestou na sua ressurreição. Então, ele fala aqui no seu texto, aqui nos primeiros versículos, 4 provas da revelação, 4 provas de como Deus se revelou.
Então, ouvimos a palavra dele sobre essa verdade. Então ele diz: aquilo que nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Nós ouvimos e nós ouvimos da parte dele sobre a verdade. Quando aqueles 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, e Jesus emparelhou com ele e disse: o que é que vocês estão falando? Aí eles perguntaram: não, vocês não sabem o que aconteceu em Jerusalém? Não é possível que só o Senhor não saiba o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias? E Jesus foi ali falando no caminho com eles, e quando eles sentaram e partiram o pão, eles reconheceram que era Jesus, mas Jesus saiu e um falou para o outro. Não aquecia o seu coração quando ele falava das coisas da palavra de Deus? Então eles ouviram, e aquela verdade penetrava o coração. Não era uma verdade que entrava de fora para dentro, mas era uma verdade que saía do coração para fora. E assim, era aquela verdade que penetrava e que dava a eles discernimento de que ele falava era diferente. Então eles ouviram e eles viram que ele falava diferente, que para onde eu vou, Jesus disse, quando Jesus tinha os seus apóstolos, Jesus tinha os seus discípulos e Jesus tinha a multidão. Então, os discípulos, que era uma categoria além dos apóstolos ali, depois dos apóstolos, um povo maior, começaram a abandonar Jesus por conta do discurso de Jesus. E Jesus chama os seus apóstolos, os 12, e diz assim: vocês não vão também junto com eles? E aí Pedro, se levantou: para onde vamos? Que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem essas palavras. Eles ouviram do próprio Deus. Eles não conseguiam discernir se o Espírito não desse a eles esse entendimento. Tu és o Cristo. Quem é quem diz? E o que é que o povo diz quem eu sou? Uns falam que é João, outros Elias, outros um profeta. Mas vós, quem diz quem eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus disse: muito bem, mas quem te revelou foi o Espírito. Se não fosse o Espírito, você não tinha esse discernimento para saber que eu era o Cristo. Então, eles ouviram, como também João diz aqui, o que temos visto com os nossos próprios olhos viram. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 18 a 23, vai dizendo assim: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. Então, João estava preso, João estava encarcerado, e João ouviu a respeito do que estava acontecendo a partir dos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora, Jesus não falou nada. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e o que ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém. Então Jesus, ele disse: volte para João. Ele está em dúvida, ele está desanimado, ele está ali preso, mas volte e diga o que vocês viram e o que vocês ouviram. Vá, porque o que vocês viram
Só o Filho de Deus pode fazer. Só quem foi enviado da parte de Deus pode fazer. Nenhum outro pode fazer o que eu fiz. Então, contemplamos o que ouvimos, o que vimos e agora o que? O que contemplamos. O que contemplamos, a glória de Jesus. Nós não temos glória, nós não veríamos a glória se ela não fosse manifestada, se ela não fosse revelada no seu Filho. Nós não conseguiríamos ver a glória de Deus se pelo Filho não fosse manifestada. Mateus capítulo 17, versículo 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular. Veja a experiência que João teve. A um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aleluia! João, ele viu a manifestação, ele contemplou a glória de Deus, ele viu diante dos seus olhos Jesus resplandecente, ele ali diante do monte, ele contemplou a glória, ele viu a glória do Filho de Deus manifestada diante dele. O próprio Pedro, que teve a mesma experiência de João naquele monte da transfiguração, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 16 ao 21, Pedro diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, lá no monte da transfiguração: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais a qualquer profeta foi dada por vontade humana. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, aquilo que ouvimos, aquilo que vimos, aquilo que se manifestou, agora o que nossas mãos apalparam, não somente no seu ministério, como também depois da sua ressurreição. O Filho de Deus não era um holograma, não era uma pessoa que estava aí e ela passava pela porta sem abrir a porta. Jesus abria a porta para sair. Jesus chorava. Jesus estava conosco. Jesus estava com todo o tempo conosco. Então, o que nossas mãos apalparam, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 8, vai dizer assim: irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora.
porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então as minhas mãos, as nossas mãos apalparam o Filho de Deus, as nossas mãos apalparam o Verbo, aquele que estava com Deus e que nada que foi feito fora dele. As nossas mãos apalparam a ele, não somente quando ele nasceu em uma manjedoura, mas também quando ele ressuscitou. Ele não virou um espírito penado, mas ele virou um homem como nós, um corpo glorificado, e ele está lá sentado à direita de Deus, e nós vamos reconhecê-lo pelas marcas que ele tem, porque nenhum sacerdote se compadece de todos os nossos sofrimentos, e ele está lá à direita de Deus, conhecendo todos os nossos sofrimentos. E nós vamos chegar nos céus, e não vamos lá ficar perdidos, porque nós vamos ver Jesus lá no seu trono, e vamos gritar, feito o Apocalipse diz: olha ele lá, é ele quem me salvou, é ele que está assentado à direita de Deus, ele é o meu Senhor, eu estou vendo aquele que me salvou. Ele não é um conto de fada, feito Pedro disse. Nós não vemos com histórias incontadas de Hollywood para você, mas nós vemos daquilo, falamos daquilo que ouvimos. Os versículos 1 e 2 de João deixa claro a identidade de Jesus e a sua manifestação, como os apóstolos deram testemunho a respeito dele. E agora nos versículos 3 e 4 ele vai falar da comunhão por meio do testemunho, como esse testemunho, como essa identidade, como essa manifestação dos apóstolos agora gera comunhão. Como é a comunhão dos santos? E ele vai falando, ele comunica a verdade, e aqueles que a recebem faz parte dessa comunhão. Aqueles que se convertem, aqueles que recebem, aqueles que vivem essa vida, agora têm comunhão com ele. Agora, quem são esses que vão receber? Como eles irão ouvir? Como eles irão receber? Por meio da mensagem. Essa mensagem que foi ouvida, que foi vista, que foi manifestada e que foi meu Deus, o quarto ponto, me lembre aí. Eu quero ver se vocês estão atentos. Apalparam, minhas mãos apalparam. Cadê? Eu queria o couro aí, que minhas mãos apalparam. Então, como é que eu preciso comunicar? Quem é que vai receber? Quem é que vai confessar? Quem é que vai? Eu não sei, eu preciso anunciar, porque é pelo meio da palavra, é por meio do testemunho, é por meio de falar aquilo que ouvimos, que vimos, que apalpamos, que manifestou. Nós precisamos falar. Você não sabe quem vai ser salvo em Petrolina. Que eu quero e eu oro, Senhor, que essa geração de Petrolina seja uma geração eleita, assim como o Senhor na geração de Jonas ali em Nínive salvou e determinou que todos fossem salvos ali em Nínive, e a pregação de Jonas salvou todos. Que essa geração de Petrolina seja uma geração eleita, que as pessoas do Brasil todo estejam vindo para Petrolina, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, de Natal, de Fortaleza, do Piauí, do Ceará, que estejam vindo do Brasil todo, porque Deus quer fazer um avivamento nesse lugar, e Deus quer salvar os seus eleitos. Essa é a minha oração, e que eu esteja aqui para pregar para cada um deles, que eu não corra, que eu não me esconda, que eu não fique aqui esperando, Deus vai trazer os eleitos deles aqui, e que eles abram porta e entrem. Não, eu vou nas ruas, eu vou nas praças, eu vou dizer, olha, eu tenho ouvido uma mensagem, eu tenho visto o Filho de Deus, eu tenho sentido e eu tenho manifestado isso na minha vida, e vocês precisam ouvir essa mensagem do Evangelho. Venham ter comunhão comigo, e a minha comunhão é com o Pai e com o Filho. A minha oração, eu não sei quem Petrolina é eleito ou não, mas a minha oração é que, se Deus quiser,
que essa cidade toda se converta e que no seu plano, no seu decreto eterno, determinou que em 2026, 7, haja um avivamento em Petrolina, que eu seja achado obediente diante de Deus, pregando o Evangelho. E ele diz assim, João deixa claro 2 propósitos ao lançar o fundamento da fé em Cristo. O primeiro propósito é para que experimente a mesma comunhão com o Pai e com o Filho. Nós podemos ver, nós podemos ouvir, nós podemos contemplar a manifestação da glória de Deus e nós podemos apalpá-lo. Porque Jesus não é mais um Espírito. E nós vamos estar diante dele. Como eu disse, Apocalipse, ele vai dizer que Jesus está lá. E quando chegar essa multidão, e os anjos disser, de onde vem essa multidão? De onde está vindo? E vão dizer, é do sangue do Cordeiro, é o Cordeiro que foi morto, e agora estão todos entrando. E quando Jesus vê aquela multidão entrando, ele vai descer do seu trono e vai tabernacular com o seu povo no céu. Nós vamos apalpá-lo, nós vamos estar com ele no céu, contemplando a sua face, contemplando quem ele é, ouvindo do próprio Jesus. E hoje nós podemos estar no Santo dos Santos, diante da sua presença, e nós negligenciamos isso, e nós trocamos isso, e nós trocamos isso por um entretenimento, nós trocamos isso por um sofá, nós trocamos isso por qualquer, banalizamos o que é estar diante dos santos, sozinho no meu quarto. Nós esquecemos o que é estar diante dos santos, com minha família ao redor da mesa. Nós esquecemos o que é estar diante dos santos, em comunhão aqui no culto dia de domingo. Nós esquecemos o que é estar diante da presença de Deus no meu trabalho, na minha vida, porque é tanta coisa que eu tenho que ganhar, é tanta coisa que eu tenho que fazer, que banalizamos a presença de Deus. E João nos lembra dizer, olhe, nós compartilhamos isso e testemunhamos a respeito disso, para que vocês tenham comunhão juntamente comigo. Temos vários tipos de comunhão. Nós podemos ver ali na Bíblia, comunhão da confraternização, festas bíblicas, que todos saíam das suas casas, iam peregrinando para o templo, e ali durante o templo eles iam recitando os salmos de peregrinação, eles iam cantando e entoando os hinos de louvores, iam compartilhando, e ali a gente vê um exemplo disso quando Jesus e sua família foram para o templo, e quando eles estavam voltando ali, Maria e José interagindo e louvando a Deus, não perceberam que Jesus estava ao seu lado. E depois de um dia viajando, eles diziam, cadê Jesus? Vamos lá voltar. E Jesus estava no templo lá, debatendo com os fariseus. Porque era um momento de comunhão, era uma confraternização. Ali eles iam para as festas. Pelo menos um verdadeiro judeu teria que participar de uma das festas por ano no templo, para ofertar, para apresentar sacrifícios. Então essa comunhão de festas bíblicas e de confraternização, também comunhão de amizade, né? Aquele ferro que afia ferro. Quem acha um amigo, né? Tem amigos que é mais chegado do que irmão. Essa comunhão entre amizade. Mas que comunhão é essa que ele chama a gente a ter? Que ele compartilha conosco para termos juntamente com ele. Que comunhão é essa que ele convoca a igreja a participar da mesma verdade e fé? Uma unidade, onde a igreja se levanta única, onde o Senhor ele é a cabeça e nós somos o corpo, onde ele é a raiz e nós somos os ramos enxertados ali para frutificar. E ele está dizendo aqui essa unidade de comunhão. Então,
no versículo 4, para que a vossa alegria seja completa. Então, ele diz isso para que nós tenhamos comunhão com ele, mas ele fala para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, onde nós estamos buscando a alegria, a satisfação, os prazeres, a mordomia, a qualidade, onde nós estamos procurando, meus irmãos. O que é que você está batalhando dia e noite atrás da felicidade, da mordomia, do conforto? Você está procurando em lugar errado. Porque a nossa alegria, ela só é satisfeita, ela só é completa quando temos comunhão com o povo de Deus. Eu digo isso direto. A tão almejada qualidade de vida não está no que tem, mas no que foi nos dado. A qualidade de vida não é ter um plano de saúde, não é ter uma casa, não é ter um carro, não é ter uma despensa cheia, ou poder viajar para a Disney se seu passaporte, seu visto não foi cassado. Mas a nossa tão almejada qualidade de vida, ela vem por meio da comunhão com o Pai e com o Filho, porque ele nos qualifica na comunhão do corpo. Tudo que eu preciso, está aqui, meus irmãos. Não é porque eu ganho salário da igreja, não, mas tudo que eu preciso para viver está aqui. É o corpo de Cristo. Eu não preciso mais de nada. Está aqui no dia do domingo com os irmãos, é ver a cara de cada um e ver Cristo agindo na cara de cada um, na vida de cada um, ver na transformação, o amadurecimento, o quebrantamento, a vontade de buscar a Deus, de se apaixonar cada vez mais desse Deus. E é essa alegria completa que a gente vê servindo um ao outro e estando nesse momento que nós temos tido. Mas, João capítulo 2, 2 João, nos versículos 4 e 5, ele diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Qual era a alegria de João? Ver andando na verdade, ver cada um saindo daqui e caminhando na verdade, crescendo na palavra de Deus, crescendo na comunhão, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. É essa comunhão. E agora, Senhor, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. A terceira carta de João, versículo 4, ele diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Andam na verdade. Que resiste o inimigo, que resiste o dia mau, que resiste à tentação, porque estão sendo fortalecidos, porque estão contemplando, porque estão ouvindo, porque estão vendo a manifestação, porque estão apalpando, porque estão ali desfrutando daquilo que os apóstolos vivenciaram, porque eles estão desfrutando da doutrina dos apóstolos, do partir do pão, de casa em casa. E assim era a igreja do Senhor. A alegria que o Hebreus capítulo 13, versículo 17, ele diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então é essa alegria de caminharmos na presença de Deus,
Como é bom, meus irmãos, olharmos para a igreja domingo após domingo e você está aqui perseverando, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você está aqui se edificando, está conhecendo, está crescendo, está tendo a esperança renovada, está ali perseverando na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Nós temos algumas considerações aqui para fazer. Efésios capítulo 4, versículo 3 e no versículo 13, ele diz aqui 2 tipos de unidade. Uma de espírito no vínculo da paz e a outra a unidade da fé. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18, ele vai dizendo assim: a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então ele diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles. Ele habitará e andará entre eles, tabernacular no nosso meio. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A nossa comunhão é com o Pai, não é com esse mundo. A nossa comunhão é com a vontade de Deus e não com a vontade humana. A nossa vontade é Deus. E para concluirmos, meus irmãos, nós devemos pensar em algumas coisas diante disso que foi exposto aqui. O Evangelho é sobre Jesus e não sobre as coisas desse mundo. Nós estamos cheios de falsos profetas e falsos mestres que estão enchendo pessoas de promessas que não foi Deus que falou, que não foi Deus que prometeu, mas estão enchendo cabeça de pessoas, iludindo pessoas com o falso evangelho. Então cuidado, porque o evangelho é sobre Jesus. Creia em Jesus Cristo e tenha comunhão com Ele. A nossa comunhão, ela é com o Pai e com o Filho. Que nós venhamos a perseverar nessa comunhão, que nós venhamos a desfrutar dessa comunhão com Ele. Se liberte dos falsos pregadores, esses pregadores que apresentam facilidade, que apresentam riquezas e prosperidades neste mundo, dizendo para você que você falta ter alguma coisa, mas que nós já temos tudo, nós já temos tudo o que é necessário. A nossa alegria, ela é completa na comunhão com o Pai. Isso compartilhamos para você, que você tenha a sua alegria completa. Então, nós não sentimos falta de nada, nós temos tudo em Cristo Jesus. Então, se liberte dessas coisas, cultive o relacionamento com o povo de Deus. Qual foi a última vez que você, durante a semana, ligou para um irmão da igreja, que convidou ele para ir para a sua casa, convidou ele para tomar um café, para ouvi-lo, para orar juntos, ou mandou uma palavra pelo WhatsApp? Alguém que possa passar por dificuldade. É tão bom a gente falar com o povo de Deus e dar uma palavra, e o outro dizer: eu estava precisando ouvir isso, eu estava precisando ser fortalecido, ser animado, ser reavivado. Então cultive relacionamentos com o povo de Deus. Pode haver relacionamento sim no mundo, mas esse relacionamento, ele é intencional.
nós só se relacionamos com o descrente intencionalmente para proclamar a vontade de Deus. Não há nenhuma comunhão entre o crente e o descrente. Não há nada que nós podemos compartilhar. Paulo é muito claro aqui nesse texto que nós lemos aqui. Mas nós sim podemos cultivar amizades, ter amizades fora do âmbito do povo de Deus, mas essas amizades, elas só têm um intuito de ser intencional, para proclamarmos o nome do Senhor Jesus. Então, se você tem uma amizade com um descrente, glória a Deus por isso. Se você trabalha com um descrente, glória a Deus por isso. Eu vi uma pesquisa, saiu no site da Batista, na Igreja Batista, dizendo, eu não sei qual foi a fonte deles, mas estava lá no site da Convenção Batista, dizendo que 82% das pessoas descrentes do seu ciclo de amizade, que não conhece a Cristo, aceitaria o convite para vir a uma igreja. 82%. Então imagine, de 100 pessoas que você se relaciona, 80 viria aceitar o convite. Mas o problema é que só 3% do povo de Deus, da igreja, convida alguém para vir para a igreja. O problema é que só 3% convida. Então, de 100 crentes, só 3 convidam. Então, vamos dizer, ao invés de uma igreja com 100 membros, você ter ali visitantes, ter 8.000 visitantes, você só vai ter nem 800. Vai ter ali, em vez de 80.000 visitantes, você vai ter ali, ao longo dos 100, vai ter ali uns 1.000 visitantes. Veja a diferença. Porque o povo não se relaciona intencionalmente. Então eu desafio você. Pergunte às pessoas: você quer estudar a Bíblia? Uma pessoa me compartilhou essa semana dizendo que lá no seu trabalho abriu a Bíblia para ler. E quando ele estava lá escondidinho, lendo a Bíblia, num momento que não deu para ler em casa, ele estava lá no trabalho, lá no refeitório, mas não tinha ninguém no refeitório, ele estava lendo a Bíblia. E de repente entrou uma menina no refeitório e começou a falar com ele a respeito da Bíblia. E dizendo: eu gosto tanto de ouvir, de falar. E ele estava lá escondidinho. Mas Deus mandou uma pessoa para que ele pudesse ali falar a respeito da Bíblia para ela. Às vezes a gente quer se esconder, mas Deus não deixa você se esconder. Mas por medo a gente deixa de falar. Então desafio a você a convidar. Desafio a você a dizer assim: você quer estudar a Bíblia? Ou dizer: domingo, vamos lá, eu te pego em casa, eu pago o Uber, eu vou lá, eu pego o Uber da minha casa para a sua casa e a gente vem, a gente vai, a gente estuda, a gente faz isso. Imagina essa pessoa ter comunhão com o Pai e com o Filho e juntamente com você. Como essa alegria seria completa? Qual é a alegria do Pai? É ver seus filhos confessando o Senhor Jesus. E agora ela ter comunhão comigo, porque o meu filho, ele não é propriedade minha, é do Senhor, e agora ele é filho de Deus, assim como eu sou filho de Deus, e o meu filho é filho de Deus e tem o Espírito Santo, como eu tenho o Espírito, porque ele confessou e ele creu e ele entregou a sua vida a Jesus. Essa é uma alegria, e dizer: pronto, meu filho, a sua alegria está completa, porque ele vê no Pai a alegria completa também. Vamos orar. Curve sua cabeça. Senhor,